Bom dia, alunos. Meu nome é Ailton Ferreira Cavalcante. Essa é a nossa disciplina de governança corporativa. Sejam muito bem-vindos à disciplina. Nós estaremos com vocês neste primeiro semestre de 2021, época de pandemia. Nossa disciplina é na modalidade EAD. Hoje eu vou apresentar para vocês o plano de curso e fazer uma breve introdução da disciplina. O que é disciplina? Primeiro, o acordo de trabalho, as regras de conduta. Então, nós temos uma página. Nesta página está colocado para vocês as nossas regras de conduta. O que é importante para você fazer o curso? Nós teremos momentos síncronos, quer dizer, estaremos presentes online, discutindo com vocês a disciplina, e também momentos iguais a este, assíncrono. Isso vai facilitar bastante a vida do aluno, porque você vai poder acessar a disciplina, as atividades, no seu tempo de estudo, né? Agora, é importante que você estabeleça esse tempo de estudo. Como é uma disciplina na modalidade EAD, é uma disciplina híbrida, é muito importante que você tenha o nome, a disciplina, a determinação, o foco. Então, realizar as atividades semanalmente, para que não se acumule. Isso é fundamental para que você tenha sucesso no curso. São 4 meses que a gente vai estar discutindo, e é fundamental que você crie a sua rotina, você faça semanalmente as atividades, até porque no curso você não tem só essa disciplina. É uma disciplina básica para os cursos de administração, ciências contábeis, recursos humanos e logística. Enfim, é uma disciplina voltada para a área de gestão e negócios, no eixo gestão e negócios, na escola de ciências gerenciais. Bom, qual que é o nosso grande objetivo? O objetivo geral da disciplina. Eu vou apresentar para vocês o histórico, a importância da gestão, né, corporativa, né, da governança corporativa para o sucesso dos negócios, e principalmente voltado para a continuidade. Quando a empresa ela é criada, né, e tudo, ela acaba tomando uma dimensão muito maior, ela transcende ao próprio dono da empresa. A empresa ela passa a gerar empregos, gerar relacionamentos, ela vai além daquilo que o seu proprietário pensou quando criou aquela organização. Ela vai muito além disso. Do ponto de vista dos objetivos, nós vamos apresentar a importância para o sucesso dos negócios, a questão das empresas familiares, a empresa de capital fechado, a empresa de capital aberto, as organizações do terceiro setor. Né? Nós vamos discutir essencialmente o conflito, né? O processo sucessório, são pontos importantes na gestão corporativa. É importante que você tenha em mente 2 grandes datas no nosso curso. Teremos atividades semanais e também a semana de avaliação. O curso são dividido em 4 módulos. Você vai ter módulo 1, módulo 2. Ao final do módulo 2, no módulo 1, você vai ter a avaliação A1. E vocês vão ter também atividades. Você vai ter, ao término de cada disciplina, de cada conteúdo, você vai ter um exercício, você vai ter tarefas, você vai ter estudos de caso e, por fim, você vai ter uma avaliação. Você vai fazer uma avaliação valendo 6 pontos. As outras atividades valerão 4 pontos. No A2, você vai ter também, da mesma forma,
no módulo 3 e módulo 4. Questionário, exercícios, estudos de casos, fóruns, chats, tudo lá na plataforma. E para aprovação na disciplina, você vai ter que ter, no mínimo, 6 pontos. A gente espera que muito mais do que a pontuação é que a disciplina contribua efetivamente para a sua formação profissional. 2 datas, como eu estava dizendo, são importantes para vocês. Primeiro é a data da avaliação, que vai acontecer na semana na segunda, na quinzena, ou melhor, na primeira quinzena de abril. Então, a nossa previsão é que a avaliação ocorra no dia 15/4 de 2021. É a semana de prova da faculdade. E a segunda avaliação ocorra na semana do dia 20 ao dia 24/6. E a gente pretende encerrar o nosso curso no dia 8 de julho, eventualmente, com a disciplina, com a prova substitutiva, para aqueles que precisarem fazer a prova substitutiva. Feito esse panorama, né, o que a nossa disciplina vai tratar, eu rapidamente vou conversar um pouco com vocês nesse processo de introdução, o que é governança corporativa, o que se entende por isso. Antes, nós temos que entender que toda organização ela tem mais uma visão filosófica, as organizações bacanas, as organizações boas para se trabalhar, as organizações de ponta, ela tem claro nos seus fundadores a visão do negócio. O que é o negócio? O negócio é a razão de ser da instituição. Então, quando, por exemplo, determinada empresa vende motocicletas, né? Quando eu falar Honda, ela vende motocicletas, qual que é o negócio dela? O negócio não é venda de motocicletas. Ela vende o quê? Liberdade. É muito mais ampla a definição de negócio. E aí, junto do negócio, eu tenho o quê? O propósito organizacional. Por que aquela instituição foi criada? E aí eu tenho o quê? A questão da missão. A missão, ela diz respeito por que nós existimos. O que se pensou naquela organização? Então, eu tenho aí a visão de negócio, e com isso eu tenho a missão. Aí eu passo para um segundo ponto na organização, que é a visão, que é a nossa visão de futuro, está ligada ao futuro mesmo, onde nós estamos, aonde nós queremos chegar. E aí tem toda uma questão da estratégia. O que eu faço para sair de um ponto A para um ponto B? Por exemplo, ser referência no mercado de motocicletas no Brasil, no Distrito Federal, no Centro-Oeste. Você vai definindo, né, o seu campo de atuação, o seu segmento de mercado, o nicho. Quando eu falo em motocicletas, eu posso estar falando para o jovem, eu posso estar falando para o pessoal lá na faixa de 50 anos, né? Eu vou trabalhar no campo de venda de motocicletas Harley Davidson. É um modo, um estilo de vida. E aí eu passo a definir também como que a empresa quer ser reconhecida naquele mercado, qual que é a visão, onde eu quero chegar. Tudo isso para você construir o quê? As estratégias. Toda organização bacana, ela tem que se preocupar também com os seus valores, aquilo que ela acredita. Então, eu tenho o negócio, a missão, a visão, os valores, e a partir daí eu tracei a visão, eu vou construir o quê? Os direcionadores estratégicos. Eu vou trabalhar para chegar do ponto A para o ponto B. E aí eu vou ter metas, eu vou ter resultado, aí eu vou tornar tangível. Olha, para atingir o que eu quero, eu vou estabelecer, por exemplo, a empresa
tem que ter o seu capital remunerado. Os acionistas precisam da remuneração. Qual que é a taxa interna de retorno para aquele meu empreendimento? Vou traçar cenários, né? E isso vai muito, por exemplo, quando você entra num curso, você tem que focar. Onde que eu quero chegar? O que que eu preciso para chegar lá? Quais são as pessoas que são referência naquele mercado? Note que vai se tornando o quê? Algo mais profissional. E é aí que entra o papel da governança corporativa. O que que é a governança corporativa? São processos, né? Eu vou pensar processo na área de gestão, na área de pessoas, na área de tecnologia, né? Na área de mercado. Eu vou pensar processo. Quando se pensa em governança corporativa, eu vou fazer uma articulação desses grandes processos. É um conjunto de processos, quando eu olho, eles são independentes. Desculpa. São independentes, mas complementares. E eles são fundamentais para você fazer o que é uma boa administração empresarial. E aí eu estou falando em dirigir, monitorar, incentivar, né? E vai envolver todo mundo na organização, desde o porteiro até a alta administração. Vai envolver os proprietários, o conselho de administração, a diretoria, os órgãos de controle. Lembrando que a empresa, quando ela foi criada, ela passa a não ser só do dono, ela transcende. E, nos últimos anos, nós estamos vendo no Brasil a questão da profissionalização. E, com isso, surgem o quê? As boas práticas de governança corporativa. Que, nada mais, nada menos, são o quê? Princípios que visam, que objetivam preservar e otimizar o valor da empresa. Nós queremos que a empresa tenha o quê? Longevidade. E a empresa, ao ser tratada como um sistema vivo, dinâmico, se eu não tiver uma firme atuação, todos os processos tendem o quê? A entropia. Né? O que é a entropia? Todos os processos tendem à morte. É o ciclo nascimento, crescimento, maturidade e queda. Você precisa ter uma atuação firme para evitar o quê? Esse processo entrópico. O contrário disso é a megentropia, que é você otimizar sempre, você sair da zona de conforto, né? Porque o que é bom hoje pode não ser bom amanhã, você tem que estar se reinventando. A governança, ela surge também para minimizar conflitos de interesse. Muitas vezes, o interesse dos herdeiros é diferente do interesse do fundador, que é diferente dos acionistas. Então, a governança ela vai agregar valor ao patrimônio dos sócios, dos acionistas, ao mercado, e a geração de emprego e renda, a geração de valor, e também vai perpetuar os negócios. Então, de um lado, você tem os proprietários, eles têm lá os seus propósitos, os seus princípios. Do outro, você tem uma diretoria executiva e, na outra ponta, você tem o conselho de administração fazendo o que é a interação. O objetivo é o máximo retorno dos investimentos, né? Dividendos, o crescimento do valor da companhia. Você tem um conselho de administração com um papel de fidúcia, ele vai guardar os valores corporativos, vai zelar pelo interesse dos investidores, e também você tem a questão o quê? Do retorno aos proprietários. Nas estratégias políticas, você vai estabelecer políticas, estratégias, diretrizes,
você vai ter avaliação de desempenho, você vai ter direcionamento, homologação, sempre você vai estar pensando o quê? Em otimizar a organização. Qual que é o grande desafio empresarial? Qual que é o grande desafio para as empresas? É o relacionamento. É buscar o quê? Uma convergência de relacionamento. É minimizar o quê? Os conflitos. Ainda que eles sejam existentes, é óbvio, a governança tem como grande desafio minimizar o quê? Os conflitos, garantindo a continuidade dos negócios. A continuidade, mais do que isso, a perpetuidade dos negócios. E aí você começa a fazer aquelas grandes perguntas, né? Você, às vezes, tem um fundador, ele tem uma grande experiência profissional, e aí você tem que pensar o quê? No processo sucessório. E a pergunta que se faz é, os herdeiros estão preparados, né, para serem acionistas, para serem sócios daquela organização? E o fundador, ele quer deixar, ele está construindo o seu momento de saída, ele está preparado para o processo sucessório, né? Existem regras de relacionamento, existe um acordo de acionistas, né? Como é que é o código de ética, de conduta na relação das famílias, na questão do patrimônio, do fundador, dos administradores, dos sócios? Há uma confusão patrimonial? Como é que é isso? Tem um regimento de funcionamento do conselho de administração e da própria governança corporativa? Note que são debates que têm que ser feitos, né? Você, na verdade, tem que organizar. E a melhor forma de organizar, as melhores práticas, elas tratam o quê? Da transparência, da equidade, da prestação permanente de contas. É uma responsabilidade o quê? Corporativa. Você tem que ter, primeiro caso, transparência, informar, disponibilizar para todo mundo as informações, não só aquelas que são legais, mas permanentemente você ter transparência para passar para o mercado, para os investidores, para os stakeholders, para todos envolvidos, o quê? Um nível de confiança da empresa. Equidade é um outro princípio que você tem que ter. É tratar todos com justiça. Sócio, não sócio, colaboradores, parceiros, stakeholders, interessados, sem discriminação. Prestação de conta. A permanente o quê? Prestação de conta. A contabilidade. A pronúncia em inglês aí não saiu direito. Mas a prestação de conta. Você tem que prestar conta, assumir as responsabilidades e as consequências daquilo que você está fazendo. Responsabilidade corporativa, um outro princípio, né? Você zelar pelaquela organização. São, na verdade, as chamadas o quê? As melhores práticas. Então, a gente estabelece aí nas melhores práticas, repetindo, 4 grandes princípios. Transparência, equidade, que é o tratamento justo, prestação de conta e responsabilidade corporativa. São os 4 grandes princípios que a gente deve observar. Então, o que é a governança corporativa? É um elo de ligação entre a propriedade e a gestão. E o relacionamento entre as partes. Eu vou fazer o quê? Sempre um elo de ligação. É um órgão colegiado, né, que vai estar tratando dos interesses, é o guardião do objeto social, e quem faz esse papel é o conselho de administração, né? Ele vai fazer a ligação entre
propriedade, o gestor. Ele vai guardar o papel de fidúcia, né? O objeto social. E ele sempre vai estar pensando o quê? No interesse da organização. Então, qual que é a grande missão, se é que a gente pode falar em missão de um conselho de administração? Proteger e valorizar a organização. E aí, isso, obviamente, quando ele faz isso, você está intrinsecamente ligado à questão do retorno, do equilíbrio, né, dos anseios das partes interessadas. Para isso, o conselho ele tem que conhecer profundamente a empresa, o negócio, a missão, a visão, os valores, as crenças dos acionistas, o planejamento estratégico, né, os propósitos, para fim de que o interesse sempre prevalece. Onde que aquela organização ela quer chegar. E, fundamentalmente, proteger cada centavo investido, né? Então, ele tem que conhecer tudo isso. Que vai desde o mercado, tecnologia, processo, pessoas. Pessoas é fundamental. A organização, eu diria que as pessoas, elas são o quê? Os pilares da organização. E qual que é o grande papel do conselho? É aconselhamento, monitoramento e decisão. A decisão permanente. Os estudos indicam que empresas que têm um bom conselho de administração, elas conseguem otimizar os seus resultados, em média, em 15%. Nós estamos falando de dinheiro, estamos falando em retorno. O conselho ele vai dando o que? Os pilares, né? Ele vai as restrições ao modelo, ele vai assegurar que você tem o quê? Uma linha reta. E aí você vai ter o quê? Minimização de conflitos, transparência, monitoramento, mitigação de risco, decisões estratégicas, acesso ao capital, né, plano de negócios, tudo isso o conselho ele vai estar trabalhando a questão da disputa do poder, né, a visão operacional versus a visão estratégica, né? Então, que são desafios que os conselhos têm que estar enfrentando. Um deles, um grande desafio, é a interferência dos sócios no conselho de gestão. É um grande problema. Não vai muito longe, não. Essa semana a gente tem acompanhado, nós estamos em fevereiro, estamos acompanhando a questão do preço do petróleo, né? A gasolina já subiu esse ano cerca de 35%. E houve o quê? Uma interferência do presidente da República no Conselho de Administração da Petrobras. Houve a troca do presidente do Conselho de Administração. Isso é uma clara o quê? Interferência nos negócios. E isso, de alguma forma, provocou o quê? Uma queda dos preços, e se for provado que eventual interferência prejudique os negócios, obviamente a presidência da República vai ter que, o executivo, né, vai ter que indenizar a empresa. Existe lá o interesse dos acionistas minoritários. Se está provocando uma interferência, vai, obviamente, vai ter um questionamento, e até mesmo jurídico, dessa situação. Isso é um grande desafio, né, que a gente vê o tempo inteiro. Né? Aumentou, tá? Então, por que aumentou? O ideal
é que você tivesse um processo de concorrência, que o mercado se alinhasse e que você não tivesse só uma empresa, você tivesse várias empresas e o mercado determinando o preço. Eventualmente, um abuso ou outro, você teria que ter uma agência regulatória, né, trabalhando com a questão do preço, mas não uma intervenção tão direta. Quais são as grandes responsabilidades do Conselho de Administração? Estratégia, intimamente ligada à estratégia, a própria estrutura do capital, né? Então, até que ponto você vai ter uma imobilização, uma desimobilização? Até que ponto eu vou buscar qual que é a política de empréstimos, financiamentos, a política de busca de capital, né? Como é que a empresa trabalha com isso? Qual que é o apetite, a tolerância ao risco? A empresa pretende fazer fusões e aquisições? Como é que é o processo de contratação dos executivos da empresa? A política de pessoas e gestão na organização, o processo de sucessão dos conselheiros, as práticas, enfim, qual o código de conduta? São as grandes responsabilidades do Conselho de Administração. A questão da sustentabilidade, né? Apoio e supervisão aos negócios em relação ao risco, às pessoas, a prestação de contas. Eu acho que são funções fundamentais, né? E quais são os instrumentos que a organização dispõe? Primeiro, é o acordo dos sócios, acionistas e associados. Isso começa com um grande acordo, né? Um acordo de trabalho. Um regimento interno do Conselho de Administração e da própria diretoria, os limites, né, de atuação, limites e potencialidade de atuação, a questão do código de ética, de conduta, o estatuto social, o contrato social, tudo isso tem que estar ali posto. No direito, a gente diria positivado, estabelecido que as normas, né? O acordo de acionista, por exemplo, tem que ter o nível de abrangência, se vai contemplar sócios, holdings, herdeiros, os fóruns de tomada de decisão, na sessão de transparência, de sessão de transferência de cotas, a questão do equilíbrio societário, como é que você vai trabalhar as empresas do grupo, né, do mesmo grupo, as práticas de mediação e arbitragem dentro da empresa. Tudo são pontos importantes, né? Então, no próximo bloco, hoje a gente está fazendo uma apresentação, eu vou estar discutindo com vocês todos esses pontos. O que deve contemplar um acordo de acionista, né? Quais são os principais tópicos, né, que você tem que tratar, a questão do regimento interno e funcionamento do Conselho de Administração e da própria diretoria, os temas que teriam que ser trabalhados, né, com o código de ética e conduta, a questão até mesmo ideológica, e a gente vai mostrar um pouco disso para vocês. E como é que fica aí o papel do líder. Então, no próximo encontro, a gente vai estar trabalhando com esses pontos. Aqui está um breve panorama, né? Uma breve apresentação da nossa disciplina, e, né, o que a gente pretende discutir com vocês, né? E é claro que nós vamos trabalhar em 10 grandes tópicos. A organização é um deles, analisando o porquê da organização, da governança, a governança corporativa no Brasil e no mundo, os mecanismos, né? Falar um pouco dos mecanismos, o papel dos investidores institucionais, as fusões e aquisições, a diferença entre empresa familiar e empresas estatais,
Vamos falar um pouquinho dos escândalos financeiros no Brasil e no mundo e por que eles aconteceram, e se tivesse a governança, teria ou não acontecido. Até que ponto a governança corporativa foi falha ou não. A questão da sustentabilidade e, por fim, o código, né, das melhores práticas de governança corporativa. São os 10 grandes itens que a gente vai trabalhar. Então, um bom dia a todos. Acessem a página, façam os exercícios, essa é a primeira apresentação da disciplina, e nos vemos no segundo tópico. Um abraço a todos e até a próxima. Até o nosso próximo encontro.